Graça e paz, queridos. Vamos começar a nossa terceira semana e vamos virar de século. Vamos começar com o século sexto. Vamos falar do profeta Sofonias nessa aula, mas antes eu gostaria de fazer não só uma revisão, uma pequena revisão, mas situá-los cronologicamente, né? Porque nós estamos fazendo um estudo da profecia na, no critério cronológico, no critério da data em que eles aparecem. Então, para vocês não esquecerem e quando chegar no final do módulo ter essa, essa evolução dentro da cabeça de vocês, né? Eu gostaria de relembrar a primeira metade do século oitavo, lembram? De 700, digamos, 799 a 750, né? Primeira metade do século. Não se esqueça que é antes de Cristo, então vai diminuindo, né? Nós temos Amós e Oséias, que foram já estudados. E por que Jonas e Joel estão colocados aqui com ponto de interrogação? A gente viu também a questão do problema da datação dos dois, né? Na segunda metade do século oitavo, nós temos Isaías e Miqueias. Nós temos o grande Isaías, né? Temos Miqueias. E depois de Miqueias, acontece uma coisa muito interessante que as pessoas não se dão conta quando fazem uma leitura só canônica, ou seja, lendo a Bíblia só na ordem que os livros aparecem, né? É que você tem um silêncio profético de várias décadas que corresponde aos reinados de Manassés e Amon, tá? Vocês podem ver sobre esses dois reis no livro de Segunda Reis, o capítulo 21, e esses reis abarcam mais ou menos esses anos que vocês estão vendo, de 686 a 641. Só aqui você já tem 4 décadas, né? E depois até Sofonias começar a profetizar, a ter o seu ministério profético, podem ter se passado também mais 2 décadas. Então vocês têm praticamente de 6 a 7 décadas, dependendo da interpretação que a gente der ao livro de Sofonias, quanto a ele ter profetizado antes ou depois de 622, você tem um silêncio aí de 70 anos. É muita coisa, né? E isso muitos estudiosos atribuem ao uh, a grande perseguição e maneira do Manassés reinar. Ele é um rei terrível, ele retoma uma série de práticas, né? E é muito persegue, inclusive, né? As pessoas, os opositores, digamos assim. Então são anos muito difíceis, né? Você tem aí 5 décadas que custaram muito caro para o reino de Judá, no sentido espiritual, e nessa época, vocês sabem, que Judá já está dominada pela Assíria. A Assíria já é um grande império, que logo depois vai entrar em decadência, é verdade, e vai subir o Império Babilônico. Mas, independente disso, a Judá não tem uma autonomia política, né? Você tem toda uma geração que conheceu o rei Manassés, ele reinou 55 anos. Foi muito tempo, né? E durante esse período houve um grande sincretismo religioso com a restituição do baalismo e de outras práticas dos cananeus, né, que contradiziam a lei mosaica. Primeiro, vamos lá, vamos devagar. O que é sincretismo? Sincretismo é a reunião de vários elementos de religiões diferentes numa dita única religião. Aqui no Brasil você tem um grande exemplo das religiões afrodescendentes com o catolicismo, na Bahia, por exemplo. Isso é o sincretismo religioso, tá? E você tem o baalismo, Baal, que é o principal deus dos cananeus, lembram disso? Antes de Israel
tomar posse de Canaã, Baal era o principal deus, né? Muito bem. E outras práticas também, viu, gente? Astrologia e uma série de coisas, né? E Manassés, ele não aceitava ser contradito, né? E ele perseguia, tá? Ele supõe-se até que matava mesmo, né? Por isso que diz que fosse o protesto diante da idolatria, né? As pessoas que protestavam eram mortas ou perseguidas, né? E como eu falei lá já no primeiro slide, né? Calando inclusive a atividade profética, né? No livro de Crônicas, né? Vocês ficam sabendo que Manassés foi aprisionado na Babilônia e quando se arrependeu retornou a Jerusalém. Mas o arrependimento dele não teve um efeito tão forte no sentido de restabelecer a lei mosaica na sua plenitude em Judá, né? As coisas em Judá só começam, digamos, a melhorar, a mudar com as reformas do rei Josias, tá? Mas o rei Josias, ele só começou a proclamar e a pensar na reforma entre os anos 628 e 622. A história dele, dessa reforma, está contada em 2 Reis 23, tá? Vamos aprofundar um pouquinho no Josias, porque ele é muito importante e é a época em que Sofonias tem seu ministério. Ele mesmo diz que é a época do rei Josias. A única coisa que ele não diz, que ele não especifica, se é antes ou depois da reforma, tá? Mas vamos lá, o reinado de Josias, o total, se deu entre os anos de 640 a 609. Então vocês vejam que dentre essas quase 4 décadas, né, 3 décadas, vocês, qualquer momento pode ter entrado o profeta Sofonias, né? Então, por isso que a gente diz que esse silêncio profético pode ter sido 6 décadas, 7 décadas, e pode até ter beirado a 8 décadas, sem nenhum profeta ativo durante o reinado de Josias e do seu filho Amon, né? O Império Assírio, nessa época, começa a declinar, eu pus a declinas, né? Tá errado. Começa a declinar, né? E surge o Império Neobabilônico, que será responsável pelo exílio, lá na frente, no ano de 586. Por que eu não pus Império Babilônico, gente? Porque o Império Babilônico, ele é bem anterior. Então, para diferir aquele Império Babilônico lá dos anos 1500, 1300, a gente coloca Neobabilônico, ou seja, o novo Império Babilônico, tá? Isso é importante dentro de uma leitura, quando vocês fizerem acadêmica ou forem escrever a respeito desse período. Se vocês estiverem aí nos anos 600 e 500 a.C., o Império chama-se Neobabilônico, tá? E não simplesmente babilônico, embora em alguns textos vocês até achem o Império Babilônico, mas rigorosamente, academicamente falando, não está certo, tá bom? Muito bem. Em Judá, Josias inicia uma reforma religiosa. Ele começa a reformar o templo, mas reformar mesmo, questão de construção, de reparos, né, no templo, e daí ele encontra o que ele chama de livro da lei. Hoje a gente sabe que trata de uma parte do livro de Deuteronômio. Muitos inclusive dizem que é o núcleo que a gente chama do Deuteronômio, de capítulos 12 a 28, tá? Então isso é muito interessante, e vocês lendo lá, ele fica tão desesperado, ele fica tão desconcertado, que se torna para ele a coisa mais importante, essa reforma religiosa também, tá? Nesse momento, como a Síria está em declínio e a Babilônia ainda não iniciou seu grande império neobabilônico, grande, porém muito curto, viu, gente? O império neobabilônico vai durar 40, nem 50 anos ao todo, né? Ele
conseguiu reocupar algumas partes do antigo reino de Israel, aumentou seus tributos, tentou melhorar suas defesas, enfim, ele como rei, ele procurou agir de uma forma a proteger o território de Judá, tá bom? Tá? Em relação à questão da idolatria, da questão religiosa propriamente dito, ele procurou fazer uma faxina geral, né? Cultos, práticas estrangeiras que foram introduzidas em Judá sob a influência assíria foram eliminados. Vejam, queridos, quando a gente fala foram eliminados, não peguem as coisas de uma maneira absoluta, porque vocês sabem que mesmo dentro de uma ditadura, seja dentro de uma situação política em que se procure colocar uma forma única de se pensar ou de se praticar alguma coisa, ela nunca é absoluta, porque sempre tem, você vai ter, e a arqueologia e alguns outros textos extra-bíblicos, né, provam que você ainda dentro do povo você tinha práticas de idolatria, práticas contrárias à lei mosaica, tá? Então isto, quando você fala em eliminar as práticas estrangeiras, vocês têm que pensar que é mais em nível mesmo de templo e de corte e dentro da elite religiosa e política de Israel, tá? Aí vocês vão ver lá, e eu aconselho que leiam sem falta, né, o capítulo 23 de 2 Reis, sobre uma renovação da aliança, tá? Aqui, queridos, eu estou colocando para vocês uma linha do tempo só para vocês poderem se situar nos próximos reis que vêm. Então, olha, eu comecei aí, aproveitei esse slide que eu encontrei na internet, que pega mais ou menos a época que a gente vai pegar agora nestas 2 semanas, né? A gente já passou pelo rei Manassés, que não tem nenhum profeta clássico, não teve atividade profética, ele foi extremamente opressor e perseguidor, né? Aí nós estamos agora nesta aula, né, no rei Josias, tá? Você tem depois o rei Joaquim, o rei Daniel, Sedecias e Ezequiel, né? Vocês têm aí em 586 a queda de Jerusalém, tá? Então observem, tá, que você tem atividade também do profeta Jeremias na época do reinado de Josias, tá? Então o profeta Sofonias, ele é contemporâneo de Jeremias, que nós vamos falar, tá? E provavelmente Abacuque é um pouquinho mais posterior a Sofonias, tá? Abacuque, ele tá aqui, deixa eu ver, mais ou menos, quando que ele diz, deixa eu pegar Abacuque 1. Ele não diz aqui no início, pelo menos, mas a gente vai ver depois que a datação dele é um pouquinho posterior à de Sofonias, tá? E Sofonias é contemporâneo de Jeremias, tá bom? Tanto que aí eu coloquei assim o título desse slide, eu coloquei Sofonias, o profeta entre Isaías e Jeremias. Lógico, Jeremias é praticamente contemporâneo a ele, né? Praticamente mesmo, ele é contemporâneo. Agora Isaías está bem mais lá para trás. Mas para vocês repararem que praticamente depois de Isaías, durante décadas, você teve aquele silêncio profético, né? Na época de Manassés. Então, isso vocês não podem esquecer, tá bom? Então, Sofonias, ele está bem posterior, décadas posterior a Isaías que já estudamos, tá? Vamos lá. O autor, né? Sofonias, né? Você tem aí o rompimento de décadas de silêncio que se deu durante o reinado de Manassés, isso você já sabe, já foi dito. Sabemos pouco sobre a sua vida, tá?
Mas o que é interessante é falar de Sofonias é, é, é ver que ele fez uma coisa que não era muito comum, que é traçar a sua ascendência até a quarta geração para trás. A ascendência é o que vem antes, tá? Então você tem que, quando você fala que os seus pais são seus ascendentes, vocês nunca falem que seus pais são seus descendentes, porque descendente é o que vem depois. Então ele vai traçando e chega até em Ezequias, seu trisavô, tá? Que alguns até discutem se é o Ezequias rei de Judá, mas eu acho que essa discussão não tem muito sentido, porque senão ele não faria questão de traçar a sua linha genealógica até esse nome Ezequias, se não fosse tão importante para ele, tá? Ele, como eu sempre digo, né, tanto nas aulas presenciais como para vocês também, nada na Bíblia, nada no texto é sem alguma razão, né? Então, só o fato de citar a filiação dele chegando no seu trisavô, que é Ezequias, já é digno de respeito e de consideração que esse Ezequias, sim, trata-se do Ezequias, rei de Judá, tá bom? Isso é bastante importante vocês terem, né? A questão da data também. Aqui diz que eu assumi dos livros que eu li que ele profetizou provavelmente após a reforma de Josias, que se deu em 622. Embora vocês não possam ter certeza absoluta, por quê? Porque ele diz que só ele reinou no reinado, ele profetizou no reinado de Josias, né? Então, como o reinado de Josias vai de 640 até 609, você tem aí 30 anos praticamente de possibilidade do Sofonias ter começado seu ministério profético, tá? Então, eu acredito que tenha sido logo após, por alguns elementos que você tem no texto, enfim, é uma coisa mais específica para a gente discutir num curso de introdução. Infelizmente o tempo não permite, né? Tá? A sua pregação retomou os principais temas dos profetas do século VIII, bem como, veja aí, deu apoio a Jeremias quando juntos ajudaram a lançar a reforma de Josias. Eles ajudaram a reforma de Josias, dando as bases religiosas, né, necessárias para essa reforma, né, conclamando o povo a não praticar idolatria, tentando limpar, digamos assim, né, purificar dessas práticas que tinham sido adotadas com contato com os assírios. Então, é bastante interessante e bastante importante a atuação de Sofonias dentro do âmbito aí da reforma religiosa de Josias, tá? Vamos lá, gente, a estrutura. Eu quero muito, eu não costumo parar muito, né, na estrutura, eu falo, tá aí, sempre eu digo que é mais uma forma de vocês dividir, é uma possibilidade, existem outras, e também pode até ser um guia de leitura quando vocês quiserem se percorrer o texto sabendo em que parte do texto vocês estão, né? Mas aqui tem uma coisa muito interessante a ser considerada, que eu vou alertar vocês, que talvez vocês vendo assim, vocês não percebam, tá? Vocês têm duas partes distintas, julgamento e restauração. Até aí tudo bem, isso não é problema em nenhum autor. Mas o que eu quero que vocês percebam, que a parte do julgamento eu subdividi para vocês, e vocês vão perceber que eles têm uma divisão temática concêntrica.
que é concêntrico, gente? É alguma coisa que vá para o centro. Olha o A, advertência e julgamento universal. Olha o E, gente, advertência de julgamento universal. O que acontece aqui? Você poderia até colocar este E como um A', ou seja, está tematicamente repetindo de uma forma diferente, mas a mesma temática, né, o mesmo assunto. Depois você tem julgamento contra Judá e Jerusalém. O que é o D, gente? Também acusações, julgamentos contra Judá e Jerusalém. Então o D, gente, podia ser um B'. E aí bem no meio, no centro, por isso que eu disse que a temática e a organização dos temas são concêntricas, você tem o dia do Senhor expresso nos julgamentos contra as nações. Então essa estrutura, ela é muito interessante e ela é muito simétrica, né? Você no lugar do E pode colocar um A', no lugar do D você pode colocar um B', e o C vira o centro. E o que é o centro, queridos? O centro é o dia do Senhor, né? A expressão dia do Senhor foi usada pelos profetas, né, para indicar um tempo em que a situação daquele momento será substituída por uma ordem diferente, uma ordem que foi determinada e preparada por Deus, tá? Então, você pode ter até uma ordem no início que ela não é eterna, mas um dia, e você vai chegar lá depois em Apocalipse, esse dia do Senhor vai restabelecer essa ordem determinada por Deus de forma eterna, de forma que será para sempre, né? Então a temática do dia do Senhor é uma temática que perpassa todo o Antigo Testamento, a profecia, e passa o Novo Testamento. E chega lá em Apocalipse, né, queridos? Então é uma coisa muito forte esse tema. E seria, eu já falei disso, né? Seria até objeto de um estudo. E vocês podem, inclusive, encontrar na internet, procurem ver se é site de igreja ou de alguma faculdade teológica, tá? Para não engolirem nenhuma besteira, né? Infelizmente tem muita por aí, né? Mas tem estudos, inclusive, com o termo Yom Yavé, né? Yom é dia, né? E em grego também, enfim, é bastante interessante. E isso se mostra a importância desse tema, que é o tema central. Ele é central tematicamente em todos os sentidos, inclusive na organização concêntrica dos assuntos da estrutura do livro, certo, gente? E o contrapondo o julgamento, você tem a restauração, né? Como sempre, já falei em todos os profetas, você sempre tem a ira, o castigo, mas você tem a esperança, você tem a promessa de redenção né, Sofonias garante ao povo que o julgamento será sim seguido de uma restauração, né? Deus purificará os seus, dará motivo de regozijo a Jerusalém e restabelecerá seu povo e a glória de Jerusalém. Então esse é o discurso do Sofonias, né? Então é muito importante isso. E os temas, gente, praticamente já estão expressos na própria estrutura que eu passei acima, né? O dia vindouro do Senhor, ninguém escapa desse dia, o impacto universal do juízo vindouro, o chamado aos humildes para buscar o Senhor, tá? Isso nós nem precisamos explorar muito, porque a leitura do livro deixa isso assim bastante claro. Não é um livro que seja
extremamente difícil. Por exemplo, Jeremias, né, tem um texto muito mais complexo, Isaías, né? Sofonias, claro, que sempre tem os seus problemas, né, de interpretação, tem, mas não é uma coisa que seja absurda de vocês lerem e entenderem, certo? E aí eu volto só para reforçar, porque eu já falei bastante, o termo, né, Dia do Senhor, que foi usado pelos profetas para indicar o dia quando Deus instalasse sua própria ordem no mundo. Entendeu? É a irrupção de uma outra ordem que rompe com essa história do mundo, né? E vocês veem que quase todas as profecias que se utilizam desse termo apontam para movimentos rumo a uma condição ideal, ideal e eterna, tá? Entretanto, antes dessa concretização final, que será realizada diretamente por Deus, vai se cumprindo o processo de acabar com a iniquidade. Então, assim, numa linguagem muito comum e popular, você resolve um problema aqui, pelo menos nesse momento, depois você resolve o problema ali, entra o profeta, faz uma intervenção, dá uma corrigida nos rumos da nação, como você vê Sofonias ajudando na reforma religiosa de Josias, o Jeremias também entrando nessa questão. Então, só que depois você vai ter a grande reversão da ordem no mundo, né? E com Deus instalando a sua própria ordem, digamos, né? Então é isso, queridos. Esse é o livro de Sofonias. A gente poderia falar muito mais. Eu vou passar para vocês um texto também da nossa velha e boa Bíblia de Estudo Arqueológica sobre Cuxi, tá? Porque Sofonias 3 ele cita Cuxi, né? E eu gostaria que vocês entendessem a que se refere Cuxi e sobre os cuxitas, tá bom? Um grande abraço e até a aula de amanhã. E espero que vocês aproveitem bem e aproveitem aí o resto de tempo que vocês tiverem para ler o livro de Sofonias. São 3 capítulos só. Vamos fazer esse esforço. Fiquem na paz.